Lá. Esqueci, esqueci de pegar água. Isso. Ele fala que ele vai andar. Isso. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa nesta quarta-feira. Hoje nós temos a satisfação de receber o Diego Garla, lá de Duartina, que daqui a pouquinho vai trocar uma ideia com vocês. Hoje é uma palestra interativa, com perguntas, com respostas. Então já vão formulando aí aquelas dúvidas, aquelas vontades de perguntar. E se por acaso alguém não tiver, não ficar à vontade em falar a público no microfone, que a gente vai passar na cadeira o microfone, nós vamos ter também uma prancheta. A Nath vai estar no corredor aqui com a prancheta, com papel. Você anota a pergunta e a gente faz para o Diego depois, tá bom? Mas se quiser falar, fiquem à vontade também, tá bom? Hoje o menino do recado trouxe papel, né? Então quando eu trago um papel, você senta que vem recado. Mas rapidinho, viu? Amanhã, dia 16, está começando o nosso grupo de estudo, Introdução ao Estudo do Espiritismo. Começa amanhã às 20 horas. Ainda dá tempo de fazer inscrição. Quem não fez inscrição, gostaria de participar do curso, é só passar ali na secretaria e fazer a inscrição e participar desse curso. Vai ser todas as quintas-feiras, às 20 horas. Também está aberta a inscrição para o curso do MEP, Mediunidade, Estudo e Prática. Esse curso aqui é fantástico. Quem já está assim mais inteirado com o espiritismo ou gostaria de tirar algumas dúvidas, aprender mais sobre mediunidade, prática, faça esse curso. É ótimo, é ótimo. A nossa... vocês viram hoje, né, na entrada aqui embaixo, nossa mesinha do artesanato. Estava ali na recepção, aguardando vocês. Tem novidades. Quem não viu, na saída, passa lá ver, prestigiem, tá? As meninas que fazem o artesanato fazem com muito amor, com muito carinho. E são realmente artistas, viu? Quem não viu, passa lá para dar uma olhadinha no nosso artesanato, tá bom? A Feira do Livro está acontecendo lá no Jaú Shopping. Vai de 11, que já começou, né? Dia 11, sábado, começou. Vai até... Não está o final aqui. Vai até das... Bom, de 11 a 26, está aqui. De 11 a 26 do 4, das 10 às 22. Quem quiser dar uma força para comprar livros ou ver novidades sobre livros, literatura da espírita, passa lá no Jaú Shopping, faz uma comprinha já lá. Fica pertinho da Americanas ali, bem do ladinho ali. Uma banquinha muito bem organizada. A gente está precisando também de roupas para o Bazar da Pechincha. Quem tiver roupas em casa para doar. Sabe aquela camisa que você tem na tua casa lá, que você fala assim, quando eu emagrecer, eu vou usar. Olha, vai por mim. Você não... Eu já tentei fazer isso e no fim eu doei, porque não emagreci, não. Tive que doar a camisa. Então traz a camisa aí. Depois, se emagrecer, você compra uma mais menorzinha, tá bom? E o nosso óleo usado. Sempre que tiver óleo usado lá na sua casa, vai guardando. Quando juntar lá uma quantidade, traz para a gente, que o nosso irmão o Sérgio, ele que é o responsável aí pela... Ele tem uma receita aí que é secreta, ele não conta para ninguém, né, Célia? Mas o sabão é ótimo, então traga o óleo usado, é que ele faz o sabão, aí depois vocês compram o sabão, né? Espírita é assim mesmo, né? Colabora com tudo, né? Ele traz, né? Doa, depois ele compra de volta e leva para casa para fazer a faxina lá, tá bom? Agora já que chega testando daqui a pouquinho, o Diego fala assim, você já fez a palestra, eu vou embora. Pessoal, vamos fazer uma oração então, depois eu passo a palavra para o Diego e ele conversa com vocês. Vamos então juntos nesse momento, acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos ao alto, agradecendo sempre a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre,
por estarmos aqui hoje reunidos para o estudo da doutrina espírita, para o estudo do Evangelho de Jesus. Que essas lições, que esses ensinamentos possam ser a base do nosso caminhar seguro e que possamos aplicá-las em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho também. E assim, com a voz do coração, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus. E que assim seja. Muito bem. Diego? Muito boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa, a essa noite. Para quem não me conhece, sou o Diego Garla. Era da cidade de Duartina. Hoje sou residente na cidade de Bauru. E venho com frequência a Jaú. Mas já faz um tempo que a gente não vem para fazer o que nós gostamos, que é o trabalho de cartas, né? Da onde a maioria das pessoas nos conhece. Hoje fomos convidados aqui pela Karina para voltar a essa casa e bater um papo com vocês no literal. A gente fez uma proposta hoje de uma palestra interativa, um bate-papo, onde vocês participam perguntando e respondendo, senão a gente pula para o próximo, tudo bem? Então vamos lá. A gente possa gerar algum tipo de curiosidade que possa instigar os nossos pensamentos. Eu sempre começo com uma proposta, conversando com vocês, batendo um papo, para que a gente possa refletir também, né? Mas eu sempre acho que o pergunta e resposta a gente atinge o objetivo que o nosso coração vem buscar. Às vezes eu fico aqui falando durante uma hora e tanto aqui, vocês vão embora com o saco cheio de mim e não entendem nada. Mas agora quando a gente faz uma pergunta e uma resposta, fica mais próximo e dentro do assunto que talvez a gente gostaria de ouvir, tá? Então, fiquem à vontade para me interromper. Nós temos uma pranchetinha ali. Caso não queiram perguntar, pode escrever. Aí elas vão ler para nós. E tem o pessoal que já fez pela internet ou está fazendo ainda? Já fez. Então tá. Se tiverem perguntas já pode começar, tá? Mas vamos lá. Essa semana, em especial nesse final de semana, inclusive, nós tivemos um congresso na cidade de Bauru e a gente tratou lá sobre vários sentimentos. E eu achei interessante porque era uma roda de conversa. Então, refletindo sobre alguns assuntos, alguns temas, eu percebia que as pessoas tinham vontade, talvez, de falar, algumas dúvidas, e isso tornou o bate-papo assim, muito construtivo, e um resultado muito eficaz. E nesse final de semana, eu tive à frente, né, de um desses temas, e eu escolhi falar sobre o auto-amor. E é um tema assim, bem sutil, sublime. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas pode ser que não seja tão simples a gente realmente possuir um auto-amor, uma vez que a gente confunde muito o que significa verdadeiramente a palavra e o sentido do amor, né? A gente pega lá no Evangelho, João nos diz que Deus é amor. Então nós temos por referência o amor como a perfeição de todas as coisas, a soberania, tudo, vamos dizer assim, uma vez que Deus é tudo. Aí se a gente pegar na cultura essênica,
Essênios foram aquelas pessoas do Antigo Egito, onde Jesus também cursou, vamos dizer assim, na sua adolescência, o estudo mais aprofundado das questões espirituais. E os essênios, eles têm um outro livro baseado no seu estudo, chamado O Kybalion. Não é um livro espírita, mas os princípios herméticos que tratam nesse livro têm muito a ver com a nossa doutrina, porque tem muito a ver com ciência também. E quando eles vão falar de Deus, eles tratam lá o Deus como um todo. O todo está em tudo e tudo está no todo. É uma frase que eles usam que eu acho muito interessante. Que nós pensamos então que Deus é tudo, e tudo que está dentro, como nós, criaturas, enfim, todo aquilo universo, está dentro do próprio Deus. Por isso que a gente nunca vai achar um Deus barbudo sentado num trono, julgando as pessoas, questionando. Aí nós conseguimos ali entender o Deus, amor, sentimento abstrato. E quando eles tratam também de Deus, ele fala que Deus é a perfeição de todas as virtudes. Ou seja, o que é ser perfeito? Ser perfeito é ser em equilíbrio, não é nem sobrar e nem faltar. Ou seja, o amor é todas as virtudes em equilíbrio. Nós temos então o amor ao centro e as extremidades. A extremidade negativa, André Luiz nos diz que o ódio é o amor que adoeceu gravemente. Então, quando nós temos um sentimento de ódio por alguém, não deixa de ser um vínculo de relacionamento. Ou seja, é o antagônimo do amor. E na outra ponta do amor, que se confunde nos nossos gostos, vem as paixões. Onde no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que o máximo que nós sentimos, próximo ao amor, nada mais são do que paixões. Aí eu falo, nossa, que pesado ouvir isso, né? Pensar que todo mundo que eu amo, só sou apaixonado. Inclusive a mim, talvez. Será? Vamos provar que sim. Fala assim, quando a gente pensa, fala, poxa, mas eu sou apaixonado pelos meus filhos? Não, eu amo meu filho. Fala, não, nós estamos apaixonados porque nessa encarnação ele está na condição de nosso filho, nós cuidamos porque é nosso. Porque se o mesmo espírito do meu filho nascesse no vizinho, o meu amor por ele seria diferente. Então veja que por trás daquilo que a gente julga ser amor, às vezes há mais um interesse de posse, por possuir. Então eu amo a esposa, eu amo o marido, eu amo o pai, eu amo a mãe, eu amo os filhos. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de possuir as coisas. Então você vê que é um desequilíbrio do centro ali daquilo que nós estávamos falando, tratando na relação do que é realmente amar. Estão compreendendo? Então vamos lá. Se tiver dúvida, como eu falei, é só levantar a mãozinha aí. Tá tudo bem? Outra situação que nós paramos para refletir nesse final de semana, o amor, Deus, dentro de nós há uma partícula dele. Jesus nos diz que nós somos uma centelha divina, ou seja, nós somos parte da coisa mais perfeita que existe. Porém, essas nossas paixões, ou às vezes os nossos ódios, fazem com que a gente saia desse círculo de equilíbrio. Então isso faz com que a gente nos distancie de Deus. Fala assim, como assim nos distanciamos de Deus? Lá no Livro dos Espíritos, quando a gente pergunta qual que é a destinação de todas as almas das pessoas, é a felicidade. Não é a perfeição. Tem gente que fala, qual que é o propósito do Espírito? É ser perfeito. Não, é ser feliz. E a felicidade vem nesse estado de equilíbrio das nossas virtudes, de desprendimentos das questões materiais e de afastamentos dos nossos interesses e vícios. Então lá na questão 700 e bolinha, eu não vou saber, então vocês lêem das 700 a 799, tá ali, garanto. Vocês vão encontrar uma pergunta onde Kardec fala com os espíritos, fala assim, o que causa a infelicidade do homem? E a resposta dos espíritos é o afastamento com as leis divinas. O nosso distanciamento com as coisas de Deus, vamos dizer assim. E o que é coisa de Deus? Vir ao centro? Ir à igreja? Fazer um Pai Nosso? Rezar? Pagar dízimo? Fazer caridade? Será que é isso? Porque
nas leis do nosso evangelho, as leis divinas, as leis morais, são instruções para que a gente possa fazer o bem. Nenhuma lei divina cobra de nós com rigor ou nos proíbe alguma coisa. Fala assim, nossa, não tem lei que proíbe? Não, as leis mosaicas nos proibiam de fazer muitas coisas, como uma orientação da sociedade, para um direcionamento, uma ordem. Agora, as leis divinas não nos pedem e nem nos impedem de fazer nada. Ela, pelo contrário, nos dá liberdade. E o Espiritismo eu acho maravilhoso por causa disso, porque ele nos dá liberdade de fazer o que nós quisermos. Mas lembra lá de Paulo o que ele fala sobre a liberdade? Ele falou assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, de certa forma, dentro de nós, está implícita na nossa consciência tudo que nós devemos ou não fazer. Por mais atrasado, por mais primata que a gente possa parecer, a nossa consciência sabe o que é menos errado para o momento, para a escolha. A gente pode não ter, assim, convicção do que é sempre o correto a se fazer, mas o que é menos errado a se fazer, todos nós temos essa ciência, essa consciência. Então perceba que tudo aquilo que Deus nos permite é através de valores, através do nosso desenvolvimento moral. Então como que eu vou transformar esses valores em mim? Como que eu vou colocar, né, esse Deus em mim? Buscando através da consciência a prática do bem. Porque, como diz a minha orientadora, Clara, falou, fazer o evangelho é muito fácil. É só fazer o bem e não fazer o mal. Porém, nós temos um péssimo hábito de gostar de fazer o mal, né? E o mal não necessariamente seja matar alguém, embora muita gente tenha vontade, mas não faça. Mas o mal muitas vezes são atitudes, escolhas, hábitos, vícios, pensamentos, vibrações, sintonias, intenções, principalmente. E quando nós praticamos o bem, se a nossa intenção não for puramente o próprio bem, já tem algo diferente, né, por trás disso. Por isso que quando a gente vai falar, como que eu posso fazer para evoluir? A máxima do Espiritismo nos diz, fora da caridade não há salvação. E a caridade é justamente essa prática do bem. Essa entrega do bem, mas não uma entrega do bem material. A entrega do amor que nós dispomos junto daquele bem que nós fazemos. Quando a gente vai prestar uma caridade, muitas vezes a gente está mais intencionado na vaidade que ela nos promove do que realmente no bem que ela vai efetivamente produzir na vida das pessoas. Porém, vamos nos animar. André Luiz, André Luiz, ele fala uma frase que o bem que nós praticamos é o nosso advogado em toda parte. E ele é testemunha disso, que no livro Nosso Lar, quem assistiu o filme vai lembrar, né? Que tinha só uma pessoa que orava por André Luiz efetivamente, que foi uma mulher, uma senhora, que ele atendia no consultório dele, gratuitamente. Vocês lembram dessa cena? Quem lê o livro, lá vai mais a fundo. Eu não vou lembrar os dados exatos das estatísticas do plano espiritual, mas era mais ou menos assim. André ficou curioso para saber quem que eram as pessoas que estavam orando por ele. Porque ele imaginou que eram a esposa, os filhos, os parentes, amigos, né? E de repente, tinha acho que 5 pessoas que tinham feito oração para ele depois que ele desencarnou. E dessas 5 pessoas, eram 5 pessoas que tinham sido atendidas por ele no consultório. Aí vem o interessante. Os mentores, né, acho que o Lisíades, o Clarencio, apresentando isso a André Luiz, eles falam para ele, falam assim, embora você tenha feito isso a fim de humilhar as pessoas, porque ele atendia os pobres de graça para humilhá-los, diminuía eles, tratava ali mais ou menos com esculacho, vamos dizer assim, mas mesmo assim atendeu de graça. E 5 pessoas de mais de 2.000 que ele tinha atendido, gratuitamente, fizeram uma oração que foi quem tirou ele daquela condição infeliz. Então veja que a caridade, quando ela é feita com sinceridade, reconhecida pela outra parte, ela pode ser a escada que vai arrancar nosso pezinho da lama, né?
lá no umbral. Mas o principal fator, né, como nós começamos a falar, é a relação do alto amor. Como eu vim falando das leis divinas, qual a lei que Jesus nos colocou como sendo a lei majoritária de toda a lei moral e que engloba todas as outras? Ufa, achei que eu estava só com desencarnados. Muito obrigado. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Veja que esse a ti mesmo é a régua, é a métrica. Então, de que maneira que eu tenho que amar a Deus? De que maneira que eu tenho que amar o próximo? Da mesma maneira que eu me amo. Eu não tenho como reconhecer o amor se eu não possuir primeiramente o amor. Alguém aqui já comeu caviar? Era para falar que não. É a única coisa que eu pensei que ia ser difícil todo mundo ter comido. Eu não faço ideia que gosto tem aquele troço lá. Agora, se falar para mim que é doce, eu vou acreditar que é doce. Se falar para mim que é salgado, vou acreditar que é salgado. Mas que jeito que eu vou saber o gosto que é? Só provando. Então, como que eu vou saber o que é o amor se eu não sei me amar? Como que eu vou amar alguém, entregar amor, se eu não possuo amor? Jesus fala uma coisa: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a gente só coloca para fora aquilo que nós possuímos. Então não adianta eu falar que eu amo as pessoas, que eu amo a minha família, que eu amo os meus amigos, que eu amo os meus filhos, que eu amo quem quer que seja, que eu amo a Deus, se eu não sei amar a mim mesmo. A conta não fecha. Dentro da doutrina nós ouvimos muitas pessoas falar sobre a abnegação, sobre a entrega, sobre um monte de coisas, como se isso fosse a realização do compromisso espiritual que nós temos na Terra. A realização que nós temos aqui enquanto seres de prova e expiação, como nós estamos, é nos melhorar, é buscar a felicidade. E nos melhorar, buscarmos a felicidade e evoluir, não quer dizer que nós somos egoístas. Não quer dizer que nós deixamos de pensar no outro para pensar só em nós mesmos. Semana eu ouvi uma frase que eu achei tão fantástica de um ex-jogador. Ele estava falando: você quer provar que você ama muito uma pessoa? Seja a pessoa mais fantástica do mundo, porque você vai dar para ela o teu melhor o tempo todo. E às vezes a gente acha que amar alguém é prestar tudo quanto é serviço que a pessoa nos pedia, fazer tudo por ela e realizar tudo por ela. Sendo que, qual é o maior amor que nós possuímos? Não é o de Deus? Porque é o ser supremo, o equilíbrio de todas as virtudes. O que Deus está realizando para nós? O que Ele veio resolver dos meus problemas? O que Ele veio impedir dos meus erros? Nada. Por quê? Porque o amor dele é tão grande que nos gera confiança. Ele nos dá a possibilidade e o direito de escolhermos aquilo que nós quisermos. Por quê? Porque Ele confia em nós. Ele sabe que por mais que a gente erre, a gente vai voltar atrás e buscar aprender novamente. E Ele sabe o quanto esse aprendizado vai ser válido. Não adianta eu chegar e ir lá na autoescola, quando meu filho fizer 18 anos, falar assim: ó, eu vim aqui para tirar a carta que meu filho fez 18 anos. Eu fazer 30 aulas de direção, fazer a prova, chegar em casa, dar o papel para ele e falar: ó, vai dirigir que eu tirei carta para você. Ele não aprendeu nada. Isso não é amor. E às vezes a gente confunde em fazer as coisas pelas pessoas com amar as pessoas. Às vezes nós estamos impedindo a autoevolução, o progresso dele. Estamos deixando que ele possa experimentar, sentir o sabor das coisas, da vida, e aprender realmente com isso. Então, quando a gente for pensar assim, nós temos que ter convicção, que falar: mas por que então que eu tenho que pedir as coisas para Deus, que eu tenho que orar, que eu tenho que falar? Não, a gente não tem. A gente faz isso por sintonia do próprio coração, por uma necessidade nossa de manter equilíbrio e manter ali as nossas vibrações. Mas agora pensa, quando a gente vai até o Evangelho, nas bem-aventuranças, Jesus fala: vinde a mim aqueles que estão sobrecarregados e aflitos, que eu lhes darei alívio. Ele não fala: vem a mim, você que está sobrecarregado, aflito, cheio de problemas, cheio de dor, que eu vou resolver os teus problemas. Não.
te darei alívio, vou te mostrar coisas maiores, inclusive fazer você reconhecer quem tu és, para que você possa ver. Vamos lembrar, nós somos centelhas divinas, nós somos parte da coisa mais perfeita que existe no universo. Jesus ainda fala: vós sois deuses, poderei fazer o que eu faço e muitas coisas mais. Então olha o quanto é importante a gente descobrir o próprio valor, para poder valorizar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, sem o auto-amor, sem o autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, a gente não vai conseguir nem sequer amar o próximo. Hoje a gente vai lá na questão 919, pergunta, né, qual que é a forma mais eficaz de se progredir? Ele diz: conhece a ti mesmo. Vê que o autoconhecimento ele vai fazer com que a gente se desenvolva. E não dá para amar coisas que nós não conhecemos. Vocês podem saber quem eu sou, mas agora me conhecer, tem 2, 3 ali só que me conhecem, eu garanto que eles já não me amam. Imagine vocês que não me conhecem. Então dá para amar aquilo que nós não conhecemos? Não. Como que eu vou amar a mim se eu não me conheço? E o que eu conheço de mim é parte tão pequena que eu só sei me julgar, me culpar, me inferiorizar. Por que eu não posso ser feliz? Porque eu sou cheio de problema. Porque eu sou cheio de defeito. Ou eu jogo a culpa no outro, terceirizo. Então a gente vai carregando infelicidades, inferioridades que não devem fazer parte da nossa bagagem. Por isso que Jesus fala: vem aqui que eu vou te dar alívio, eu vou arrancar todo esse peso que você está carregando e vou te mostrar que você é uma pessoa muito maior que isso. Quando Jesus curava, ele dizia às pessoas: vai, não volte a errar. Talvez a cura não fosse nem diretamente ao corpo, mas eu conheço pessoas que estão com um estágio avançado de câncer em metástase que não estão doentes. Se colocar o rapaz aqui do meu lado e eu perguntar quem que vai morrer mais fácil, vocês vão apontar para mim, porque é uma pessoa que o corpo está doente, mas a alma não. Então vê a diferença da liberdade que é não carregar o fardo dessas culpas, desses pesos. E o Espiritismo ele vem nos libertar isso, ele vem nos dar uma condição de se amar ao ponto de viver sem realmente ter esses pesos. Fala: poxa, Diego, mas tem tanto problema todos os dias, tanta coisa na nossa cabeça, né? Fala assim: e a gente não pode mudar? A gente pode mudar a qualquer momento, e a gente muda. Fala assim: não, eu não mudo. Muda sim, gente. Eu garanto que semana passada vocês fizeram uma playlist, hoje vocês escutam ela, você pula a música. Que falta de opinião é essa que não concorda nem com a coisa de semana passada? Olha o quanto que a gente muda. E devemos mudar. É importante mudar, para que a gente possa sair desses paradigmas da culpa, da religiosidade, do puritanismo, que eu acho o absurdo das pessoas. Nossa, já falei um monte, hein? Das pessoas que... E não deixei ninguém perguntar. O puritanismo que faz as pessoas assim, acreditar que nós devemos ser seres angelicais para poder ser pessoas boas. Sendo que lá no capítulo: sedes perfeitos, o homem de bem é aquele que mais luta para vencer as suas más inclinações. Ou seja, é uma pessoa com defeito, uma pessoa com problema, com dificuldades. Esse é o homem de bem, mas ele tenta ser bom. É diferente de eu ser cheio de defeito e não querer enxergar, querer me colocar, me disfarçar como um ser bonzinho, que eu não sou. Então vê o quanto de coisas estão enroscadas em nós, para que... Tem uma pergunta lá no fundo, agora gostei. O quanto de coisas estão enroscadas em nós que acabam atrasando o nosso desenvolvimento. Vamos para as perguntas, senão só eu falo. Acha que existe pecado, você entendeu? Como você falou, Deus não tem pressa na nossa evolução, Ele sabe que vai chegar. Um dia nós vamos chegar até lá. Porém, o ser humano tem medo de errar. Eu acho isso que é um grande problema. Nós pensamos, você começou a fazer a palestra, vamos, por favor, perguntar. Mas se eu perguntar, vou fazer papel de idiota na frente dos outros.
Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Deixa de perguntar, achando que está fazendo um papel de idiota. E é o que a gente faz na nossa vida. A vida do espírita deveria ser, ajudar, claro, mas equilíbrio emocional, adquirir o equilíbrio emocional. E quando a gente tem medo, a gente não consegue se equilibrar emocionalmente. Perfeito. Nós somos culturalmente, né, criados com a ideia do pecado, com a ideia do erro, da inferioridade. Nos ensinar a rezar de que maneira? A chegar e nos menosprezar diante de Deus. Eu vou falar com Deus: ó Deus, eu que sou um pecador, que não sou merecedor, que sou falho, que sou um inútil, um incompetente, ou uma pessoa ruim. Que pai que gostaria que o filho chegasse para conversar com ele dessa forma? Quem de nós fala assim: olha, filho, vem aqui conversar. Ai, pai, não, porque eu sei que eu não mereço o seu amor, a sua atenção, o seu bem por mim, mas nossa, eu como sou seu filho tão falho. Eu falo: gente, eu vou internar esse moleque, vou começar a fazer terapia para ver se ele pruma, né? Porque tá difícil. E a gente foi educado com isso. Por quê? Porque é mais fácil. É muito mais fácil manipular vocês com isso. Se eu chegar aqui e falar assim: todos vocês são pessoas condenadas, só que Deus falou comigo, me deu a chave do céu, e vocês vão cumprir com algumas coisas que eu vou lhes pedir para vocês terem acesso a esse céu também através de mim. Sendo que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu vou falar senão por mim, já caiu para mim aqui, né? Senão por Ele. Então veja que o que é ir aos céus? É ir através dos ensinamentos de Jesus, que são libertadores. Como eu falei, Jesus vinha, ele libertava as pessoas desse mal. Jesus veio para nos curar do pecado. Não, ele veio para nos ensinar a não pecar, a não errar, a não carregar esses fardos adiante. E as religiões, para que a gente possa ser manipulado e preso e suscetível a elas, né, de uma maneira que faça o que quiser conosco, isso é uma maneira de nos conduzir. Porém, o Espiritismo vem através dessa questão do autoconhecimento, como eu falei, questão 919. Conhece a ti mesmo. O autoconhecimento faz nos entendermos como seres eternos e imortais, criados a partir da coisa mais perfeita de todo o universo, que é o próprio Deus. Se a gente não estiver satisfeito com essas 3 características aqui, não vai ter o que nos fará felizes nesse mundo. Então, todo o resto é o quê? Esforço nosso. Hoje a Clara me mandou uma mensagem, não sei se eu vou lembrar o trecho com exatidão, mas ela fala assim, que desistir causa muito mais sofrimento do que o cansaço que o esforço promove. Mas o benefício assim, é incomparável de um com o outro. E muitas vezes no meio do caminho, por dar trabalho ou por não acreditarmos em nós mesmos, a gente tem essa política de desistir ou então terceirizar a nossa evolução para as causas espirituais ou para alguém. É muito comum a gente ouvir e falar: não, vamos fazer mesa radiônica, e vamos fazer tarô, e vamos fazer macumba, e vamos fazer promessa para Nossa Senhora Aparecida, vamos fazer um monte de coisa, menos parar de errar, né? Menos buscar autotransformação. A gente quer tudo pelo lado mais fácil, pela barganha, né? O cara passou a quaresma aqui, tem um monte de gente que se libertou esses dias, né? Assim, pode voltar a cortar cabelo, fazer barba, comer chocolate, tomar cerveja. Assim, o que esse povo tem a ver? O que o dono da Cacau Show, o dono da Coca, o barbeiro tem a ver com os pecados de vocês, gente? Essa questão é de ter uma transformação moral realmente. Então a gente precisa se conhecer, saber os defeitos que possuímos, saber os vícios, as dificuldades que nós temos para lutar contra elas. Bezerra de Menezes tem uma frase que é maravilhosa. Ele falava: antes de ser espírito eu era uma pessoa cheia de defeitos, cheia de vícios. Depois que eu me tornei espírito, eu continuei uma pessoa cheia de defeitos, cheia de vícios, mas agora eu luto contra eles. Então veja que nós podemos nos melhorar, basta vontade. Certo? Próxima. Um de cada vez. Fique à vontade.
O máximo que vai acontecer é eu fugir também. Eu queria a sua opinião. Você viu, acho que todo mundo viu, que o Trump fez, né, inteligência artificial lá, se fazendo de Jesus Cristo. No Espiritismo, qual a visão a respeito disso? Eu tô por fora. Qual que é a notícia? Quem usou? O Trump usou a inteligência artificial e se colocou como Jesus Cristo, curando um doente. Eu queria saber, no Espiritismo, qual a visão disso, se você tem algum... Da atitude dele? Eu acho que, como eu falei, o Espiritismo ele permite tudo. Mas, obviamente, que ele não valoriza isso, da pessoa se colocar como Jesus, como um Messias, como um Salvador, como alguém assim. Acho que uma questão da gente querer julgar, por condenar, falar que isso é certo, que isso é errado, que é um absurdo, porque ele está usando a imagem do Cristo, entendeu? Eu acho que Jesus ele tem mais que ser copiado mesmo. Tanto que a recomendação que ele dá aos seus apóstolos, ele fala, vá curar os doentes, vá ressuscitar os mortos, vá expurgar os demônios, vá espalhar o evangelho por toda parte, que foi o que ele fez. Então, assim, de certa forma, nós tivemos que entender e julgar, sem julgar, a intenção que há por trás disso. Qual que foi a mensagem que ele quis passar, qual que foi a intenção dele de usar esse recurso para esse fim, entendeu? Uma vez que o próprio Cristo nunca fez guerras, né? E ele é uma pessoa que gosta de soltar uma bombinha na cabeça da turma, né? Então, acho que não tem muito o que a gente falar em relação a isso. É só entender que cada pessoa possui seus limites, as suas dificuldades. Acho que a maior coisa que o Espiritismo nos faz, né, nos traz, é essa condição de permitir que as pessoas façam aquilo que elas queiram e desejam fazer, tá? Como eu falei, ele nos dá liberdade de tudo, mas ele nunca nos isenta da responsabilidade de tudo que a gente faz também. Então, a nós, quando enxergamos uma situação infeliz, como espíritas, a primeira atitude que nós temos que ter é nunca julgar, nunca rebater, nunca descriminalizar, nunca ofender, nunca criar uma guerra contrária. Entendeu? Porque Jesus fala, quando te ferirem, mostre outra parte. Fala assim, então, outro dia vieram falar para mim que teve um padre que falou uma absurdaiada lá do Espiritismo. Aí falou para mim, o que você acha? Eu falei, não acho nada, quem achou foi ele. Ele falou, não, mas você como espírita, você tem que responder. Eu falei, não, de forma alguma. Eu falei, é uma opinião dele, uma visão dele, um direito dele de achar o que ele quiser. Só que é uma responsabilidade dele também assumir todos esses atos, porque às vezes um comentário desse pode desencadear uma onda de ódio, de críticas muito maiores. Então, exatamente, causa e consequência. Então, ele fazendo um ato desse, ele vai ter o retorno sobre a responsabilidade do que fez também. A nós cabe dar a liberdade dele ser quem ele é e para nós sermos melhores a cada dia, como diz Emmanuel, né? Emmanuel falava, Chico, ao outro eu dou o direito dele ser o que ele quiser, a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então acho que não temos muito que ficar avaliando, julgando, criticando, condenando e buscar fazer a nossa parte como bons cristãos. Agora estou gostando de ver, então começando o movimento. Respondi? Obrigado. É? Teve uma situação lá em Duartina, vou contar rapidinho antes dela fazer a pergunta. Foi um médium, o Roberto Barbosa, ele é lá de Fortaleza, né? E ele recebe o Dr. Fritz, que é um espírito alemão. Aí ele chegou lá na casa espírita, falou com os trabalhadores da casa lá da Maria de Nazaré, tudo aquilo que eu falo todo dia. Só que ele falou, mudou tudo. Eu falei, gente, preciso ouvir um médium de Fortaleza com o espírito da Alemanha para vocês ouvirem o que eu falo todo dia para vocês. Muito bem. E não foi combinado, hein? Boa noite, Diego. Boa noite. Se eu vou tirar todas as minhas dúvidas, nós vamos ficar a noite inteira aqui. Vamos ficar a noite inteira aqui. Acho que é a principal. Eu tenho uma filha de 4 anos, autista.
Às vezes eu fico me questionando, até falo, Senhor, acho que o Senhor achou que eu era o Hulk, porque é meio complicado. Então eu queria saber a sua visão, né, a visão espírita sobre o autismo, porque eu já li em alguns lugares que são espíritos suicidas, o outro veio para restaurar a família, enfim, eu não sei, afinal, o porquê ela escolheu a gente. Eu queria saber, né, a sua opinião sobre... Vamos em partes, né? O Emmanuel diz que nenhuma alma, nenhum espírito erra de endereço. Então ela está encarnada onde ela precisaria estar, e é nesse ambiente que o plano espiritual entendeu que há a possibilidade da criação do máximo de amor possível, tá? Para que fique claro, porque às vezes a gente acha que toda reencarnação, por ser prova e expiação, ela tem que vir nos punir, tem que vir nos cobrar, tem que vir trazer sequelas do passado para a gente sofrer, e não é. A reencarnação é uma lei divina. A reencarnação é uma nova oportunidade para o espírito aprender a amar mais. Então, a condição familiar pelo qual a tua filha veio agora é a que pode desenvolver a ela e a vocês o máximo de amor possível, tá? Outra questão, que eu nunca li isso, mas já ouvi várias pessoas falarem, não tem base doutrinária e nem fundamento racional para a gente confirmar que todas as almas que reencarnam com autismo ou algum tipo de transtorno são almas suicidas. Isso foi um comentário, se eu não me engano, do Chico, referente a uma encarnação, e generalizou todo mundo. O autismo então é suicida, entendeu? Não tem nada a ver, não é regra. É a mesma coisa de falar, todo mundo que desencarna vai para o umbral. Por quê? Porque o André Luiz ficou lá. Mas o André Luiz é o André Luiz, o Diego é o Diego, cada um aqui é cada um. De que vale o bem que eu faço se eu vou para o umbral? Então, se lasque, né? Vamos ferrar com a vida aqui, vamos para o umbral todo mundo, lá a gente conserta. Não é? Agora não é uma regra. Existem muitos espíritos que chegam no plano espiritual e vão direto para as colônias. Não tem a necessidade de ficar em expiações num transtorno, que o umbral é um estado de consciência. Então é um transtorno do próprio espírito. Voltando. Então não há nada que prove ou que faça com isso uma regra, que todo espírito que nasce com autismo, ele tenha que ter um histórico de suicídio no passado, tá? O que acontece, uma vez eu questionei com a minha orientadora, com a Clara, sobre esse alto nível. Vamos... Tá falecendo o microfone aqui. Porque assim, vamos dizer que embora hoje tenha mais diagnósticos, que antigamente não tinha, antigamente a gente chamava o autista de outros nomes. Não reconhecia, não, ele é mais devagarzinho, entendeu? Ele é esquecido. Hoje é TDAH. Então, porque a gente foi tendo mais laudos, vamos dizer assim. Mas não quer dizer assim que o nível tal. Mas hoje é mais comum a gente observar as crianças. Isso aí tem um histórico científico na questão genética, na questão de alimentação, enfim, vários fatores que levam a isso. Porém, como nós sabemos, a reencarnação é um processo da evolução da alma. Ninguém erra de endereço, não existe ninguém fora do corpo exato, necessário que a pessoa precisa estar. Então, se a pessoa tem um transtorno, se tem um nível de autismo, se tem alguma característica física, é porque ela precisa ter. Deus é perfeito, Deus faz coisas perfeitas, corpos perfeitos, vidas perfeitas. Para nós, enquanto estamos encarnados, aquele corpo que é passageiro é exato como nós precisamos estar. Como eu vinha falando, outro dia eu questionei com a Clara referente a essa questão. Por quê? O que eu observo? Não são todos também, mas grande parte dos autistas possui uma inteligência absurda, uma capacidade de hiperfoco, uma coisa assim que eu falo, meu Deus, como pode? Então, nós não estamos lidando com um espírito qualquer, é um espírito muito intelectualizado. Estamos vivendo um momento de um processo de regeneração. O que é um processo de regeneração? Tu não fala, vão vir um monte de espírito de luz e vão salvar o planeta, né? Igual o esconde-esconde antigamente, vinha o último, salvava todo mundo, né? Acho que é isso, não é.
Estamos num processo onde as provas das expiações ampliam, para que nós que estamos aqui em cima do muro, vamos, não vamos, né? Estamos tipo Moisés ali, abriu o mar, fala, e agora eu vou, não vou, vai voltar água, fica naquela dúvida. Então nós que estamos nesse processo de regeneração, se nós somos bons de verdade ou não, as expiações, esse mundo que nós estamos vivendo hoje com tantas dificuldades, são para nos impulsionar realmente esse desenvolvimento. Como lá no Exilados de Capela, tem aqueles espíritos que chegaram num ponto que não acompanharam a evolução do planeta e foram transferidos para a Terra, só que chega aqui, eles são seres muito mais adiantados do que nós, porém voltam num planeta mais atrasado. Esses, alguns, né, espíritos retornam desses planetas com uma inteligência tão adiantada que encarnar na Terra seria a coisa mais absurda do mundo. Você imagina pegar nós aqui hoje, todo mundo encarnado aqui com celular, com tudo bonitinho, né? Wi-Fi, belezinha. Vão voltar vocês lá para a época do Egito. Ter que carregar pedra nas costas, cavucar para achar água, comer carne crua, porque não manjava muito de fogo, não devia nem ter sal naquela época. Você imagina? Não ia ser transtornador? Apavorante? Não precisava nem muito, né? Só cortar o Wi-Fi a partir de amanhã, a gente já volta a bater cabeça. Não ia ser apavorante? O que acontece com esses espíritos? Para que a reencarnação não seja um impacto muito gigante na vida deles, o autismo é como se fosse uma bolha. Para que eles não sintam o efeito das encarnações primeiras aqui de uma vez. Então, um período de adaptação. A Clara usou um negócio bem bonitinho para mim. Ela falou assim, sabe quando você compra um peixe para colocar ele no aquário novo? Você não deixa ele dentro de um saquinho primeiro? É aquilo ali, para ele adaptar com a água. Depois você solta ele sai bonitinho. Porque se você soltar de uma vez, ele vai morrer. Então, é mais ou menos isso. São espíritos que vêm com um adiantamento intelectual muito maior. Mas nem sempre com uma perfeição moral, às vezes são maior que a nossa, mas nem sempre com uma perfeição moral que pôde acompanhar o planeta, o orbe que eles estavam. Então, ao vir reencarnar entre nós, passam por esse processo por um período de adaptação. E para nós, que estamos aqui, vai, não vai, é uma grande oportunidade de desenvolver o amor, a paciência, a tolerância, a indulgência, tudo. Muito bem. Entenderam, gente? Eu acho que eu fiz uma confusão danada aqui, né? Que bom. Muito obrigado. Boa noite. Muito boa noite. O amor entre duas pessoas é um encontro de almas? Como isso se dá no plano espiritual? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do afeto que essas pessoas possuem, né? Mas como eu falei, a grande maioria das reencarnações, elas se dão para um gesto do desenvolvimento do amor, se ele não existisse, tá? Vamos pegar histórias do plano espiritual e traduzir para nós. 2 passagens de livros de Chico Xavier. Missionários da Luz, no capítulo Reencarnação de Segismundo. Havia ali uma história de 2 pessoas que tiveram problemas no passado e um veio a matar, tirar a vida do outro. Foram para o plano espiritual, ficaram ali se debatendo durante muito tempo. Falaram assim, como solucionar isso? Falaram, vamos reencarnar novamente numa nova oportunidade. Mas e o risco de a gente reencarnar com ódio, com lembrança, com rancores, né? Aquela antipatia energética que a gente sente por pessoas que a gente nem imagina conhecer, mas já traz uma memória espiritual. Então, foi colocada a condição. Viria o casal, primeiramente. A mulher era alguém próxima, assim, vamos dizer, o pelego, né? Como a gente falava antigamente. Aquela pessoa que tem afinidade com os dois lados. Viria o casal para se encontrar na Terra e no futuro ter um filho. Quem que era o filho? O cara que matou o outro no passado. Ou seja, pense o senhor, se numa vida anterior alguém te matou, você pegou um ódio lascado dele, nessa vida, sem saber, reencarnou teu filho, você já não perdoaria? Sim.
Vê que o ódio se transforma em amor de uma maneira assim, instantânea, com a reencarnação, com a oportunidade que Deus nos dá. Eu falo, meu filho podia ter feito qualquer coisa comigo na vida anterior. Está perdoado, não quero nem saber. Só por ele ser meu filho nessa vida. Então vê o quanto que as coisas são assim transformadoras. Outro caso, aí vem um relacionamento conjugal, que eu contei até no sábado essa história. André Luiz conta no livro Nosso Lar sobre o seu pai e a sua mãe. A mãe de André Luiz era um espírito um pouco mais adiantado, um pouco mais evoluído, e o pai de André Luiz um tanto mais atrasado. Tanto que os relatos eram que o pai de André Luiz estava há mais de 60 anos na condição do umbral, vivendo ainda com as suas amantes. Mas não por paixões, mas sim por orgulho, porque ele tinha feito promessas a ela, e como bom cavalheiro, ele queria honrá-las, mas não conseguia. E elas cobrando todas aquelas juras de amor dele, e causando aquela perturbação espiritual que colocavam os três ali naquele ciclo vicioso por tanto tempo. Vendo aquela situação, o plano espiritual, como toda coisa boa de Deus, fala, vamos reencarnar essa turma aí para eles poderem melhorar, porque sozinho não vai dar certo. Pega o pai de André Luiz, fala, vamos mandar ele para a Terra, automaticamente o véu do esquecimento vai dar uma nova oportunidade, e ele vai se desprender daquelas moças. A mãe de André Luiz, ser de luz maravilhoso, pega e fala, já que ele vai para a Terra, vou reencarnar junto com ele para casar com ele de novo, ajudar ele. Quem faria isso? Eu não. Então, aí André olha para a cara da mãe dele e fala, mãe, você está louca? Você esqueceu o traste que você casou? E você vai voltar para casar com ele de novo? Ela falou, André, ele deixou de ser o meu marido e passou a ser o meu irmão. Olha o quanto de amor próprio. Porque precisa ter amor próprio e opinião para se colocar numa situação dessa, né? Senão a pessoa se esfarela para viver uma aprovação dessa. E ela vem para casar com ele. Aí André pergunta, tá, e as moças? Aí ele fala, no futuro elas serão nossas filhas. Então, vê que a maioria dos encontros aqui são programações que nós fazemos no plano espiritual, trazemos com isso uma carga energética de atração. Então, a grande parte dos relacionamentos pode não ser efetivamente um amor, aquela paixão platônica que eu venho reencarnando e casando com a mesma pessoa durante séculos, porque eu amo aquela pessoa, eu quero viver com ela. Mas sim compromissos que nós assumimos e reconhecemos que um relacionamento faça a função dele de nos auxiliar. Então, de certa forma, é um encontro de amor, mas para trabalhar-se o amor. E não só reencontros românticos, né, que a gente acredita ser. Quem lê só o livro da Zíbia Gasparetto vai achar que é. Ou é por amor ou por traição, né, que a Zíbia une os casais. Então, a gente tem essas informações de André Luiz, né, que mostram que as reencarnações, mesmo as provacionais, estão incluídas nela também a função de amar. Tá bom, perfeito. Muito obrigado. Temos mais? Bom, em primeiro lugar, queria parabenizá-lo por estar expondo aqui para a gente falar em público, já não deve ser fácil. Ainda mais falando que você é tão jovem, expondo perguntas e colocando... É que eu sou japonês, sou tão jovem não. É. Você colocando todo o seu conhecimento à prova aí, deixando perguntas e respostas. E pelas respostas dá para perceber que você é um espírito milenar, não é tão jovem. É nada, eu sou cara de pau, é diferente. Pela qualidade das respostas que você está fazendo. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. Obrigado, desculpa as brincadeiras. Na verdade, a pergunta é a seguinte, né? No Espiritismo fala que nós nascemos simples e ignorantes. E a gente vai evoluindo, sempre evoluindo, até chegarmos a ser um espírito de luz. Existe uma outra máxima dentro do Espiritismo que fala que a gente nunca retroage. O máximo que vai acontecer é a gente estacionar. Minha pergunta seria a seguinte, vamos pensar numa pessoa histórica, Hitler. Cara,
É difícil imaginar que Hitler, em algum momento anterior, em alguma reencarnação anterior, ele tenha sido tão hostil, tão abjeto, tão ruim, né, que não tenha piorado dentro da sua situação, né? Então é uma pergunta filosófica. Aí a outra segunda, se você puder complementar, todos nós, tanto ele como todos nós aqui, em algum momento iremos ser espírito de luz, iremos chegar até aquele ponto. Você deu o exemplo do André Luiz, que sofreu, só 5 pessoas rezavam por ele. Imagino eu o sofrimento que deve estar acontecendo agora, nesse momento, com Hitler, que aconteceu, que é um espírito que vai ser como luz. Seria muito ruim, falando, cara, uma pessoa como essa, Hitler, que fez tantas coisas erradas, tantas coisas ruins, mas é inegável que o conhecimento, a habilidade dele, cara, usou para o mal. Mas a qualidade dele de liderança, se ele usasse para o bem, com certeza seria. Em algum momento ele vai usar essa qualidade dele para frente. De que maneira a gente poderia ajudá-lo, né? Ajudá-lo para ele sair desse estágio, sabendo que também tudo que que a gente faz para ajudar, a gente também será ajudado. Eu gostaria que você pudesse explicar isso aqui. Obrigado pela oportunidade. Tá. Como você falou, todos nós somos seres simples e ignorantes. Simples nas questões das qualidades, né? E ignorantes na questão do conhecimento, tá? A gente tem um mau entendimento da palavra ignorante, como se a ignorância fosse um ato de grosseria, né? Mas não. E através das encarnações, do tempo, a gente vai evoluindo. Refletindo aqui, a ideia do retroagir, ela pode ser, assim, entendida de uma maneira muito rígida. Porque vamos pensar, falar assim, olha, é difícil imaginar que Hitler, antes daquilo, fez algo pior. Mas a questão do volume não muda o ato. Vamos explicar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho a capacidade de matar uma outra pessoa, eu matar uma ou matar 100, não muda. Entendeu o que eu quero dizer? Eu matar uma pessoa, a minha índole é o quê? É de matar. Então matar uma, matar 2 é indiferente. Então para o Hitler fazer o mal a uma pessoa, fazer o mal a milhões delas, é praticamente indiferente. Ali foi assim, consequência, porque não foi ele que fez tudo aquilo, ele dirigiu. Aí o mal somado a outras pessoas foi estendendo e agravando a situação. Ele apenas comandou. Assim nós vemos lá nos flagelos da guerra do Livro dos Espíritos, a pessoa que faz a guerra, ela é responsável pelo próprio ato e também pela crueldade que é utilizada de outros. Mas aquele que está na guerra, como um soldado defendendo o seu país, lutando ali pela sua vida, ele vai pagar apenas pelas crueldades que praticar, segundo o Livro dos Espíritos. Então, assim, nem todos os atos do nazismo foram praticados por Hitler. Tá? Agora, toda a sua responsabilidade do comando, da incitação da violência, da questão lá dos arianos, enfim, ali sim é responsabilidade dele. Mas pensar que o que promoveu todo aquele mal foi apenas a sua índole, a sua má intenção. Então isso é um processo que a gente pode pensar que ele já veio com essa má índole, com essa má intenção, porém veio intelectualizado com a chance de liderar um povo, de fazer algo diferente. Só que em meio do caminho, com as suas ganâncias, com o seu ódio, acaba desvirtuando a prática do mal e estendeu ao ponto que marcou a nossa história como marcou. Tá? Então, assim, não quer dizer que ele fez um mal maior, tenha feito um mal maior. O retrocesso dele é uma questão moral e não na quantidade de atos, entendeu? Então, o não retroceder da alma dele é apenas não ser pior do que aquilo e não a quantidade de mal que ele praticou. Não sei se conseguiu separar uma coisa da outra para que a gente entenda, né? O processo do retroagir. Então, como eu falei, então eu vier com a capacidade, eu tenho a má índole de matar uma pessoa, vem e mato uma só. Não vai mudar eu ter matado uma ou ter matado 100. Óbvio que para a sociedade tem um agravo, mas o meu mal é só
essa crueldade, vamos dizer assim, tá? E agora, como ajudar? O primeiro fato é ter os olhos da mãe de André Luiz. Enxergar Hitler realmente como um irmão. Uma alma criada da mesma essência que nós. E quem garante de nós, daqui entre nós, com o véu do esquecimento, que talvez nós não estivéssemos lá praticando essas crueldades também? Porque, como eu falei, ele não fez sozinho. Então, de repente, a gente vem aqui, olha algo do passado e vai condenando, vai julgando. Tem um livro de Humberto de Campos, onde ele, na condição espiritual, não Humberto de Campos, ele na condição espiritual, ele estava vendo a história de um outro rapaz que se julgava superior, mais adiantado, evoluído, enfim. Só que aí começaram a mostrar para ele outras vidas de outras pessoas. Falaram, dá uma olhada nessa cena aqui. Ele olhava e julgava a pessoa, condenava, apontava gestos que a pessoa fazia, ria com a ironia das pessoas. Aí ele falou, você está vendo tudo isso que você está apontando, os defeitos? Essas vidas são suas, essa pessoa que você está criticando é você mesmo. Então, a gente não tem como olhar para ele, condenar por tudo que ele fez, e não olhar para ele como também uma alma em progresso. Porque nenhum de nós adentrará ao reino do céu se tiver ainda carregando conosco manchas, né? Dívidas que sejam. Então, seja a dele, naquele índice, naquela gravidade, ou a nossa, menor, ainda não estamos num estado de perfeição. Devemos lembrar ainda, Jesus fala, se tiver 100 ovelhas, apenas uma se desgarrar, as outras 99 vão ficar paradas esperando para aquela lá ser resgatada. Então, se todos nós aqui, chegamos ao pé da perfeição, vamos chegar aqui e falar, vamos? Não, não vamos, porque vocês esqueceram do irmão lá atrás, Vocês condenaram, vocês julgaram, vocês apontaram, vocês atrapalharam ainda o desprender da consciência dele, o arrependimento dele, porque ficamos condenando, carregando aquelas marcas e apontando, e julgando, criticando, quando na realidade nós devíamos estar orando por ele. Assim, vamos rezar por ele, porque é o que mais precisa de preces no momento. Fala assim, mas eu tenho condição de querer o bem dele, querer que que o Hitler vá para o nosso lar ainda hoje. Eu assim, não sei se eu tenho condição de querer isso, mas eu podia não querer que ele esteja no inferno do umbral, pegando fogo, enfim, que a maioria de nós ainda deseja, né? Fica naquela do olho por olho, dente por dente. A pessoa fez um mal, não, ela tem que ir lá e se lascar para aprender, né? A gente ainda tem isso, e nunca haverá justiça se por trás da nossa intenção, da ideia da punição, tem a crueldade. Não adianta eu falar, eu quero que o Hitler seja julgado, que ele seja responsável com justiça pelo que ele fez. Eu acho que a maior justiça, que seria mais cruel com ele, seria ele vir e refazer a história dele de uma forma ao contrário. Refazer, retratar com o povo judeu, retratar com as pessoas negras, retratar com as pessoas que ele condenou. E não vir reencarnar judeu e negro. A gente acha que é só jogar ele lá para ele sofrer e pronto, pagou. Não. É vir e fazer o bem através do mal que praticou em outro tempo. Então acho que seria a maior forma de Deus puni-lo, né? Imagina você, fala assim, eu tenho uma pessoa que eu odeio. Falei, então, você odeia, você fez mal, eu fiz mal a ela, por gosto. Falei, então tudo bem, você vai ser punido agora. O que eu vou fazer? Vou ser punido com a mesma moeda? Não. Você vai reencarnar do lado dela para cuidar dela agora. Também. Sozinho ele não teria feito nada. Sim. Eu queria saber sobre a depressão nos jovens nos tempos atuais. Como lidar com isso? A depressão tem muitas causas, né? Desde as causas químicas até a maioria dela dos transtornos emocionais. Eu acho que é o grande afastamento das pessoas de si mesmo. Tá? Alguém hoje comentou a relação aqui do quanto nós temos medo de errar, acho que foi lá no fundo, né, falou. E até eu nem falei sobre as questões dos medos. Acho que é imposto tanta condição na nossa vida hoje,
na questão de aparência, na questão de validações, na questão de ser, na questão de ser mais, de ter mais, de possuir mais, que acaba desfigurando às vezes os valores que nós realmente devemos lutar. Tá? Jesus fala para nós: buscar e acumular esse tesouro nos céus. Por que é isso? Porque eu quero chegar lá e ser rico? Não, é o que realmente possui valor para o próprio coração. Às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de coisas, conquistar coisas, para provar para alguém que eu sou capaz daquilo, ou para realizar alguém daquilo que eu poderia fazer. Isso afasta nós dos verdadeiros propósitos, entendeu? Eu acho que o jovem hoje, grande parte, está vivendo muito nesse mundo virtual, de questões de aparência, de números de seguidores, de quantidade de viagens, o que eu tenho, o que eu ostento. Então, assim, é o tempo inteiro você precisando ser alguém, ou ser melhor com alguém, ou parecer alguém. E aí a gente esquece de o quê? De ser a nós mesmos. De fazer o que eu gosto, de viver quem eu sou, de viver os meus verdadeiros amores, né? Então, acho que isso causa uma infelicidade muito grande entre os jovens e acaba afastando. As pessoas falam: é distanciamento de Deus, da religião, é disso, é o pai. Não necessariamente isso. Eu acho que é mais uma distância de si mesmo. Porque, como nós estávamos falando no começo, o auto-amor é a chave para a felicidade. Nós precisamos ser felizes e entender que se somos feitos filhos de Deus, né? Seres, criaturas feitas do Criador, nós somos perfeitos e completos. A questão de possuir vícios, defeitos, enfim, não diminui quem nós somos. São apenas características que estão impregnadas em nós. Agora, quando a gente se entende realmente como um ser perfectível e busca construir a própria felicidade, né, os próprios valores, faz com que a gente consiga viver de uma forma mais leve e realizada. Então, assim, a busca pelo autoconhecimento é de extrema necessidade para que não só os jovens, mas todos nós, né, nos afastemos dessas infelicidades. Porque eu vou saber o que realmente me faz feliz, o que realmente me torna completo. Porque às vezes a gente coloca as nossas realizações em outras coisas. Fala assim: olha, eu não sou feliz hoje. Por que eu não sou feliz? Eu não sou feliz porque todos os meus amigos têm uma moto e eu não tenho. Então você coloca a sua felicidade num objeto e não em você. Aí, consegui uma moto. Mas meus amigos compraram uma moto mais nova agora. Então você já tornou infeliz de novo. Então todas as suas realizações começam a ser passageiras e nada concreto em si mesmo. Eu acho que essa distância do construir a si mesmo que é o que está fazendo os jovens serem tão vazios. Tão vazios, né? De conteúdo próprio. Não é de religião, nada em si. Porque eu conheço muitas pessoas que não acreditam em Deus, que são ateus, que são pessoas maravilhosas. Melhor do que muito cristão por aí. Então não é uma questão de religião. É óbvio que a religião, o entendimento da continuidade da vida, nos dá valores mais fortes, né? Valores espirituais mais fortes. Mas essa distância consigo mesmo, eu acho que causa a maior infelicidade, que gera esse nível de depressão tão agravante na nossa juventude, né? A Gênese, o livro espírita, tem um trecho lá que fala que haveria um tempo que a sociedade chegaria num nível assim de agonia, de tristeza tão grande, que as crianças e os jovens começariam a se matar, a tirar a própria vida, e haveria mais em nós, entre os encarnados, pessoas que se somem mais como os desencarnados do que como vivos. Ou seja, o nível de transtornos, de depressões, de pessoas assim com desgosto da vida hoje é super real, né? Nós vivemos uma epidemia, uma pandemia de doenças emocionais, de questões de transtornos, nas questões de depressões. Então, assim, de certa forma, os espíritos já sabiam que chegaria um ponto que as nossas buscas seriam tão materiais, tão válidas, né? Que a busca da própria vida, dos interesses que nós realmente devemos possuir, causaria esse vazio entre as pessoas, ao ponto de uma criança tirar a vida, né? Nas sessões de psicografia eu já teve cartas de crianças de 9 anos, 10 anos cometeram suicídio. O que uma criança de 9 anos
perdeu o gosto pela vida, entendeu? Então são muitas dessas faltas de realizações, porque olham a vida através de uma tela, em vez de olhar pelos próprios olhos, né? Então acho que esse encontro com valores pessoais é o que falta em muitos jovens para que eles possam realmente sair dessas condições tão tristes. Obrigada. Eu acredito em Eu não tenho hora para ir embora, só para vocês saberem, tá? Eu acredito em tudo que você falou, né? Que hoje os jovens buscam muito de material e também o problema emocional. Mas eu acredito também que a depressão tem uma parte espiritual, porque o momento que você alimenta a tristeza, a angústia, os espíritos da escuridão, da sombra, nossos irmãozinhos que estão nas sombras, eles conseguem chegar até nós por causa da nossa vibração baixa, porque a tristeza chama eles. E é nessa porta aberta da tristeza, né, da angústia, que eles conseguem manipular até fazer um adolescente a suicidar. Eu acredito tudo que você falou. Sim, perfeito. Mas tem a parte também um pouquinho espiritual. Não, tem muito espiritual. Em todo caso de suicídio tem uma relação espiritual. Em todo caso de depressão também tem uma relação espiritual. Só que, como eu falei, se a pessoa ela só recebe uma obsessão porque há um espaço vazio nela, entendeu? Então tudo que nós deixamos vazio em nós é preenchido por uma outra coisa. Se eu não tiver amor por mim mesmo, vai ficar um vazio em mim. Então eu preciso de alguém para me amar, para suprir uma coisa que deveria ser minha. Então se eu não possuir valores próprios, assim como eu estava falando de jovem, ele vai deixar um espaço vazio nele que vai ser preenchido por tristezas, amarguras, que tem as causas espirituais que se ligam através da sintonia, entendeu? Então, está tudo relacionado. Todos os casos de depressão vai ter uma causa espiritual por trás disso, sim. Ele reencarna com a possibilidade de refazer, entendeu? Tudo diferente. Ninguém vem com eu falo assim, você vai reencarnar para se matar. Não existe isso. Nem você vai reencarnar para matar alguém. Também não. Então são tudo escolhas que a gente se equivoca no caminho. Mas toda a alma, ela vem para trabalhar em si e construir a própria felicidade. Ninguém vem para amargurar o sofrimento, para estender uma coisa de uma vida passada, entendeu? Vamos lá. De novo. Diego, não tem como não perguntar sobre psicografia, né? Dando falta já. Oi? Eu tava dando falta já. Então, nossa, eu falei que eu fico a noite inteira perguntando. Eu vi que o Newton postou esse negócio de perguntas e respostas. Ele colocou, porque quando a gente passa na mesa com o médium, tudo que vocês pegam um papelzinho, tudo, vocês têm uma prévia, não sei se é essa a palavra, dos espíritos que vão escrever. Certo? Assim, vamos supor, eu passo, aí eu peço uma carta do meu padrasto que eu vou em toda a sessão e não recebo. Enfim, aí vamos supor, eu te faço a pergunta, olha, você sabe se provavelmente ele vai escrever? Você pode me responder isso? Não pode? Por que não pode? Porque, por exemplo, assim, se eu sei que ele não vai escrever, pelo menos assim, não está ali que você está sentindo, vendo, não sei como que é, eu vou embora então. Sim, deu para entender minha pergunta? Sim, entendi. O processo da triagem ali, eu explico sempre antes da sessão para não gerar esse sentimento, entendeu? Porque assim, qual espírito pode escrever, qual não pode? Não sei. É tudo uma escolha do plano espiritual e não nossa, tá? Aquele momento onde a gente faz a triagem, onde você faz o primeiro papel, naquele papel você vai criar um campo energético de pensamentos, tá? E isso chama-se uma egrégora e eu gosto de chamar como o amor. Então você está lembrando da pessoa, você está lembrando de informações, você está criando um campo ali de recordações. Para mim, médium, aquilo ali que funciona como um endereço espiritual. Você chega e fala, o meu padrasto ele chama João. Aí chega um espírito lá e fala, eu sou o João, vou escrever.
Eu não sei se é, eu não conheço. Agora, essa energia que você me entrega naquele momento que a gente tem aquele contato, eu sei se é o João ou não. Porque a energia não mente, entendeu? Então, por isso nós temos aquele processo de triagem, para identificar os espíritos, não para selecionar quem vai escrever ou não. Essa seleção é do plano espiritual e não nós. A gente tem ali, vamos dizer assim, uma lista de possibilidades. Tem um monte de espírito que está ali que não escreve e tem um monte que não está que escreve. Então, sim, são coisas que não somos nós que escolhemos, que julgamos, entendeu? Não, posso falar assim, a presença deles é quase que unânime, tá? Porque assim, André Luiz, quando está no plano espiritual, o Clarence Lisíadas fala, olha, a gente vai para a Terra, está tendo um trabalho que a gente vai realizar lá, e você pode ir para visitar sua família. Então, quando nós estamos aqui, aquela ficha é uma evocação, um chamado, um convite. Então, no momento que nós convidamos as pessoas que nós amamos de estar junto conosco, qual seria o motivo que eles não aceitariam? Tá? Então é permitido que eles venham, participem, se envolvam conosco. Então a presença deles é quase 100% correta. Eu falo, 100% certa. Difícil a alma que não vem. Eu falo, tinha que ser uma pessoa muito ruim, só o Hitler que não ia vir, né? Para voltar a julgar ele. Então, assim, teria que ser uma pessoa ruim, de fazer o mal realmente, para não estar em condição de atender um pedido desse. Tá? Agora as pessoas se fazem presente. Por isso que a gente fala, olha, fica em prece, concentra a hora, a gente fica tão agitado que não sente nada, né? Aí fica na dúvida. Agora se a gente coloca, você fala, nossa, veio pensamentos, veio lembranças, veio um abraço, cheiro, eu vi a pessoa, tive um quadro mental, entendeu? Nessa vinda de André Luiz para a Terra, quando ele entra na casa dele, a filha dele faz um comentário, fala, nossa, hoje eu estou o dia inteiro lembrando do papai. Sabe, o tempo inteiro, que era na verdade a presença dele instigando as memórias. E a gente sempre joga, é coisa da minha cabeça. Entendeu? E aí, só para completar, por exemplo, é na sessão de psicografia que eles, lógico, têm mais a oportunidade. Mas, por exemplo, você está aí dando a palestra. Veio e vai mandar um recado. Existe isso ou não? Pode ter, se for necessário. Entendi. Pode sim. Obrigada. Nada. Teve um caso eu estava fazendo uma live com um grupo de mães, né? E tinha uma senhora lá que ela já tinha recebido carta com alguns médiuns diferentes. E ela falou, toda vez que eu fui receber carta com os médiuns, eu levei uma carta minha perguntando uma coisa para minha filha. Eu fui receber uma carta com o Bacelli, com o Orlando, acho que com o Newton, com a Laor. A última esperança dela foi comigo. Adivinha? Recebeu a carta e não tinha resposta. Aí ela pegou e falou, bom, ela não quer me responder. E parou de levar a carta, continuou recebendo. E num dia eu estava falando numa live, conversando com ela, ela comentou dessa carta. Aí eu falei para ela, olha, a tua filha falou para você ficar tranquila que ela nunca esteve sozinha. Ela falou, era essa a pergunta. Eu falei, eu tô te dando a resposta. Entendeu? Então, mas foi fora de uma sessão de psicografia. Terminamos? Se eu tô liberado, eu tenho um gato me esperando em casa. Vou fazer as duas. Beleza. Meu pai esqueceu de nós. Fomos em muitas sessões e nunca veio um acalento. Esperamos muito. E a outra é, meu pai escreveu faz 1 ano e 9 meses e não escreveu mais. É normal ou tem algum motivo? É normal e tem um motivo normalmente, tá? Quando o espírito ele fica tempo sem escrever, é porque a sessão de psicografia ela é como um pronto-socorro. Então ela vai atender ali as dores, as necessidades das pessoas que estão realmente precisando naquele momento. Então, quando o caso do espírito que escreve e depois deixa de escrever por algum tempo, na realidade ele entendeu o quanto aquele momento é importante para as pessoas e acaba dando o seu lugar, a oportunidade para que outros espíritos se comuniquem. Então ele olha dali do plano espiritual com o coração tocado, fala assim, olha, aquelas pessoas hoje têm mais necessidade do que o meu recado. Então vai ser mais efetivo, vai distribuir mais amor, vai consolar mais. Então por isso que às vezes o espírito fica em intervalos maiores sem escrever, depois de escrever alguma vez. E alguns outros que não escreveram, têm por si essa consciência também da necessidade
da carta de outras pessoas. É como eu sempre explico isso antes das sessões. É como a gente chegar no pronto-socorro agora e eu falar, estou com uma dor de cabeça. E de repente chega ali na esquina, acontece um acidente e um rapaz de moto bate num ônibus e se esborracha. Quem que vai ser atendido primeiro? Eu com a minha dor de cabeça ou o rapaz que se arrebentou, se acidentou? Obviamente que vai ser aquele que está precisando mais, entendeu? Então, para o envio das mensagens também tem esse critério da necessidade do Espírito. Então, nós, em vez de desanimarmos, julgarmos, falar, não quer falar comigo, ou não está pronto, ou está no umbral, a gente sempre vai pelo lado negativo. Podemos pensar, falar, olha, ele está tão bem lá, que ele viu a necessidade de outra pessoa e cedeu o lugar. Olha que coração bom, né? Então a gente tem que buscar sempre o lado positivo das coisas, para que possa viver também com a consolação por si. Encerramos. Quase meia hora depois do horário que me deram. Só agradeço da atenção de vocês. Desculpa a extensão do tempo, mas acho que deve ter sido proveitoso. Pelo menos para mim sempre é. Eu gosto muito desse formato. Como eu falei, a gente interage e nem vê o tempo passar. Pelo menos eu não vi, né? Mas, enfim. Espero poder reencontrá-los aqui novamente. Vamos ver com a Karina a possibilidade de realizar novamente uma sessão aqui no Verdade e Luz, ainda esse ano. Vamos programar uma data e logo a gente anuncia para vocês. Será com muito carinho que a gente retorna a essa casa, com esse trabalho que nos conforta, que nos dá a fé e esperança para seguir as nossas vidas aqui, com a ausência física, mas com a presença espiritual daqueles que nós tanto amamos. A gente vai fazer uma prece antes de encerrarmos, para que o coração saia daqui renovado. Então vamos serenar os nossos corações, cerrar os nossos olhos, enxergar Jesus aqui junto de nós, porque o Mestre nos disse que onde houvesse 2 ou mais em seu nome, ele também estaria. Hoje, certamente, nessa nossa busca por orientar os nossos corações, por dar destino às nossas almas, não só por curiosidade, mas por necessidade de cada um de nós em buscarmos a evolução de uma forma consciente, de uma calma serena e tranquila, onde os nossos corações sintam-se realmente amparados pelo Cristo, direcionados por esse amor, aonde as aflições dão espaço à esperança e à consolação que nos move. Que os nossos corações encontrem essa centelha divina, a fim de desenvolvermos cada virtude dentro do coração, nos ensinando, nos impulsionando ao amor maior. Que a gente consiga lutar contra as infelicidades, as imperfeições que nos atrasam, que nos tiram muitas vezes do caminho. Mas que com consciência, com amor próprio, sejamos sábios para não errarmos tanto e não termos também a intenção de errar. Assim, reconhecer em cada oportunidade do erro uma forma nova de aprender a amar. Que assim seja.